Olá, boa Olá, tarde. boa tarde, tudo bem, Rafa? Sejam todos bem-vindos para a nossa live de hoje. Nós estamos começando mais uma live, né? Já estamos aí na nossa terceira live do projeto Pelas Janelas. Temos uma primeira live de pré-lançamento. Aí fizemos, esses dias atrás, a nossa live de lançamento, quando foi divulgado o livro, o e-book, né, o link de acesso para as plataformas digitais, para download do e-book gratuito. E estamos agora iniciando uma série de lives, que começa hoje, onde nós vamos conversar com os autores dos artigos que compõem o nosso livro. Né? Então, para aqueles que estão nos acompanhando, que de repente não participaram de nenhuma outra live ainda com a gente, pode ser que você não saiba do que se trata esse projeto, então eu vou explicar brevemente. Esse projeto, na verdade, nasceu em meio à pandemia, né? Então, para nós, ao mesmo tempo que é um motivo de grande alegria e de realização, mas é também o motivo, a razão pela qual ele surgiu, nos deixa bastante inquietos, preocupados, enfim, que é todo esse cenário que nós estamos vivendo aí já há alguns meses. Mas, em meio a tudo isso, logo que foi decretada, então, a quarentena, né, eu tive essa inspiração, esse desejo de chamar, convidar alguns amigos e propor que nós pensássemos e escrevêssemos sobre temas relevantes e pertinentes a esse tempo aí da pandemia. Então, o livro é composto de 11 artigos, onde nós tratamos de diferentes assuntos, com diferentes visões e pontos de vista variados, a respeito deste momento da pandemia. Nós tratamos sobre saúde, que é o tema da nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar dos 2 artigos que compõem o livro, que abordam essa temática da saúde, o contexto do dia a dia dos profissionais de saúde, também a importância do isolamento social, dessas medidas de cuidado individual e coletivas, no sentido do combate ao vírus, enfim, tudo isso será o tema da nossa conversa de hoje. Mas também, além da saúde, nós temos outros temas, economia, política, meios de comunicação, fake news, temos também alguns artigos dedicados a tratar sobre fé e religiosidade, temos artigos voltados para filosofia, para psicanálise, fazendo uma análise aí desses tempos que mexe tanto com os nossos afetos e sentimentos, enfim. E aí o propósito, então, destas lives que nós estamos começando agora, são reunir alguns autores pela temática dos artigos, para que a gente possa conversar mais sobre o que eles pensaram, o que eles escreveram, e o que esses artigos, de alguma forma, nos ajudam a pensar, a refletir neste momento que nós estamos aí atravessando, tá certo? Então, a nossa live de hoje, como vocês podem ler aí, ela tem como tema saúde em tempos de pandemia. E nós temos hoje 2 convidados que já devem estar chegando, não sei se os 2 já chegaram, mas alguém já está aí. O Rafa vai falar um pouquinho sobre eles. São 2 amigos, né, muito queridos, o Anderson e o Smiling, e eles vão conversar com a gente hoje, nessa tarde, então, sobre o que eles escreveram e o que eles estão vivenciando também neste tempo, de uma vez que os 2 são profissionais da saúde e trabalham, um aqui em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, mas estão trabalhando aí na linha de frente e vivendo tudo isso de um outro ângulo que o nosso, né, de um olhar diferente do nosso. Então, é uma alegria acolher todos vocês, aqueles que já nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos, né, é uma satisfação poder partilhar com vocês nessa tarde, e queremos, então, agora receber os nossos convidados, né, os autores que vão conversar com a gente nessa tarde de hoje. Diga aí, Rafa, sobre eles.
Boa tarde para todos. Muito, muito bom também. Repito aí as palavras do Léo, de que é muito bom receber as pessoas aqui, né? Aqueles que vieram ouvir um pouquinho das nossas reflexões e partilhar tudo isso, né? Antes até de apresentar os nossos convidados, Léo, acho que eu estou vendo que o Smiling ele está comentando que ele está online, mas não conseguiu entrar. Você consegue falar com ele? Tá, eu vou ver aqui. Ele precisaria usar o nosso link, né? E aí, Smiley, se você estiver ouvindo, tem que usar o link que a gente passou para você, né? Eu tenho aqui já comigo o Anderson. Acho que a gente pode ir começando a conversa sobre saúde aí com a contribuição do Anderson, enquanto a gente ajeita aí o problema técnico do Smiley, né? Mas são dois convidados muito especiais, são dois profissionais da área da saúde, eles trabalham diretamente com essa que é a linha de frente do combate ao coronavírus, o trabalho nos hospitais, nas instituições de pesquisa e análise científica aí, que estão nos orientando. O Anderson, vou apresentá-lo e aí a gente vai conversando um pouquinho. O Anderson de Souza Gomes, natural de São Paulo, formado em filosofia, e atualmente trabalha como auxiliar de farmácia num grande hospital aqui da capital paulista, na área de manipulação de medicamentos. E o Smiling, vou apresentá-lo também. O Smiling é natural da República Dominicana, então é interessante também a origem, a gente gosta de colocar, porque vai mostrando a diversidade, pluralidade de visões aí entre os autores, né? E o Smiling Santana é natural da República Dominicana, então é médico e atualmente está se especializando, fazendo especialização em infectologia, a área mais quente aí do momento, né? Na Fiocruz, instituição também respeitadíssima na cidade do Rio de Janeiro, onde ele está morando hoje. Certo? Então eu vou trazer o Anderson para ele conversar um pouquinho com a gente e daqui a pouquinho o Smiling deve estar entrando. Olá, Anderson, bem-vindo. Olá, tudo Boa bem? tarde, grande amigo, seja bem-vindo. Como vai? Uma alegria estar aqui com vocês, né? Com você que está participando também com a gente aí na live. E vamos pensar junto um pouco esse tempo louco que a gente está vivendo, né? Que tá... Bota louco nisso, né? Bota louco nisso. Anderson, acho que uma maneira interessante da gente começar a nossa conversa é pedir para você falar um pouquinho de qual foi a intenção que você teve ao escrever o seu artigo. O Anderson escreve um artigo interessantíssimo do nosso livro, com reflexões muito interessantes sobre o dia a dia de um profissional da saúde, nesses tempos que nós estamos vivendo. Então, eu queria que você comentasse um pouco, Anderson, qual foi a sua intenção de reflexão quando você optou por escrever dessa forma e talvez resumir um pouquinho do artigo para o pessoal que ainda não leu, para quem leu também conhecer um pouco mais do que você pensou. Manda ver. Então, na verdade, para mim foi uma alegria quando o Léo fez o convite, né? E falou assim: grande amigo, vamos escrever, vamos pensar um pouco sobre esse tempo, né? E aí, na verdade, eu não quis, claro, né? O grande foco do artigo está nos profissionais da saúde, porque também é a realidade que eu vivo, né? Embora ali eu não expressei só o que eu vivo, né? Mas como eu mesmo escrevi no artigo, né? Ali são histórias que eu conversei com outros amigos que trabalham em outros hospitais, em outras realidades, né? Noticiários que a gente vê na TV, notícias na internet, enfim, né? Tantas coisas que a gente vai tendo, assim, de tantas informações que a gente vai juntando. E eu juntei e escrevi o artigo, né? Modéstia à parte, eu achei que ficou bem bacana o artigo, por conta de querer mostrar, na verdade, né? Porque enquanto por um lado há um movimento de bater panela nas janelas, né?
havia também um movimento de bater palmas para nós, profissionais da saúde, para os, né, todas as pessoas que estão na linha de frente trabalhando. E só que, e de uma certa forma, como eu disse no artigo também, eu penso que somos sim um pouco heróis, né? Só que Uhum. carne e osso, né? Carne e osso. Então eu quis mostrar esse lado também humano, né? Dos medos, das tensões, das ansiedades, né? Das alegrias do trabalho, das tristezas que a gente vai enfrentando ao longo do serviço ali, enfim. Então, penso que esse artigo leva-nos a refletir sobre como agir, né, enquanto profissionais da saúde, ou se você não é profissional da saúde, né, com que olhar temos olhado para essas pessoas, né? Então, acho que é isso. É muito bacana, Anderson, isso que você falou, porque acho que uma coisa interessante do seu texto é esse tom mais narrativo, né? Sim. Eu queria perguntar, até antes da gente entrar mesmo no tema em si, se você já tinha pensado desde o começo ou se isso foi surgindo. Porque Não. para eu ainda, o texto do Anderson, ele tem um tom reflexivo muito interessante, mas ele engata num um relato narrativo que parece que você está acompanhando a vida do dia a dia do profissional da saúde, né, como uma historinha, assim. É muito, muito interessante esse efeito de aproximação. Você já tinha pensado desde o começo nele, não? Na verdade, não. Na verdade, eu sentei, né? E o Léo já tinha me pedido para escrever, e eu até atrasei, né? Porque trabalhando todo dia 6 por 1, e aquela loucura, e chegava em casa morto, né? Porque hoje tá um pouco melhor, mas no começo da pandemia a coisa estava bem, bem, bem puxada, né? Uhum. Então, e aí eu falei, não, essa tarde eu vou dedicar para isso. E aí peguei e comecei a escrever. Quando eu vi, saiu. E quando terminou, eu falei, caramba, da onde veio isso, assim, sabe? Porque, não sei, eu achei que ficou uma maneira legal e fácil e bem acessível para qualquer um, né? Até quem não é da área da saúde, né? Assim, eu não coloquei termos técnicos, não coloquei, Uhum. né? Eu coloquei, na verdade, a vivência do hospital. Então, mesmo para quem não entrou, nunca trabalhou em hospital, não sabe nem como funciona, né, a vida e a rotina lá dentro, eu acho que consegue mesmo imergir nisso, e aí a partir algo que se fala muito hoje em dia, né, de empatia, de vestir o sapato do outro, de se E, colocar no lugar do outro, aí a gente consegue pensar diferente, né? Aí a uhum. nossa visão amplia, a janela se abre, né? Mas, assim, realmente, né, para dizer aí sobre tudo isso que vocês estão falando, o seu artigo, para mim, quando eu recebi, né, em primeira mão ali, alguns meses atrás, é, foi algo, assim, realmente muito interessante, muito envolvente, justamente por isso, né, porque como ele faz, o Rafael acabou de nos falar aí, que ele vai fazendo isso num tom narrativo, então vale muito a pena você ler, se você ainda não leu o artigo, porque ele conta, né? O profissional da saúde chegando em casa, e aí, a partir daquele início de noite, durante todo o dia até o dia seguinte, e aí o desenrolar de um dia inteiro desse profissional. E aí a gente vai sentindo um pouco, né? Acho que é essa posição que o artigo nos coloca. Tentar entrar dentro da vida, do contexto, daquilo que o profissional de saúde vive e sentir o que eles sentem, né? Uhum. Porque acho que de uma maneira ou outra, era algo que, lendo o artigo, relendo hoje, né, sei lá por quantas vezes, eu pensava, né, para a gente, muitas vezes, estando em casa, fazendo a quarentena, trabalhando em home office, enfim, olhar para os profissionais da saúde pelas janelas e aplaudi-los, ou postar uma imagem bonita de homenagem e tudo, é bastante confortável, né? E, assim, o mínimo que muitas vezes a gente pode fazer em gratidão e reconhecimento por todo heroísmo, por toda a coragem e tudo mais. Por outro lado, a gente precisa entender que ser herói nesse momento
de repente não é a coisa mais fácil ou mais agradável, né? E que nem tenha sido um desejo da grande maioria deles, né? São heróis, sim, porque a profissão e aquilo que exercem, de alguma forma, exige, e eles estão dispostos a cumprir aquilo que prometeram, que juraram, enfim, quando assumiram essa missão, esse trabalho. Mas é bastante complexo, né? Você pensar que os profissionais de saúde também têm família, também têm medo de pegar o vírus, também têm medo de morrer, também vêm os colegas ali pegando, né? E as pessoas morrendo, e as pessoas agravando o quadro. Então, é algo muito tenso, né? Ao mesmo tempo que essa alegria e essa sensação de né, eu estou podendo ajudar, estou podendo fazer a diferença na sociedade nesse momento, me colocar a serviço das pessoas, enfim, mas também vive toda essa tensão, essa pressão, essa preocupação, e são seres humanos, né? Então, acho que é muito esse contexto que o artigo nos leva a pensar, e mais do que isso, né, a se colocar no lugar deles, né, pensando não apenas como alguém de fora, mas de dentro, né? Então, acho que o artigo dele é muito interessante e muito propício para este tempo, nesse sentido. Né? Léo, o Smiley chegou. Que bom. Eu vou convidá-lo, então, Ok. para falar do artigo dele. Smiley, nós já te apresentamos, falamos do seu trabalho, né, da sua especialização na Fiocruz, e agora eu vou chamar, então, adicioná-lo aqui para conversar com a gente. Bem-vindo, Smiley. Olá, será que está tudo certo? Acho que deu uma travadinha. Foi. Boa tarde, Smiley. Você nos ouve? Acho que está um pouquinho travado. Não estou conseguindo escutar, não sei se aqui o áudio... Espera aí, deixa eu... Opa, agora vai. Olá. Novo normal, né? A gente ajeita... Vocês estão me ouvindo? A gente te ouve. Você nos ouve? E você nos ouve? Um pouco. Bom, seria muito bom se ele já pudesse começar falando um pouquinho também, né? Já que nós já tivemos um bom... Não está escutando, não, Léo. Não? Smiley, dá um joinha. Agora eu estou escutando bem já. Que bom. Foi. Legal. Então tá bom. Agora tá tudo certo por aí? Tá nos ouvindo? Programa de coisa... Oi? Sim, agora estou escutando. Então tá bom. Bom, o Rafael disse aí agora há pouco, né, que a gente já te apresentou no início, né, então nós já dissemos que hoje nós estamos conversando sobre saúde, com 2 profissionais da saúde, e aí o Anderson até já estava conversando aqui com a gente, falando a respeito do artigo dele. E aí você já chegando, falando para a gente, né, qual que foi a sua reflexão mesmo, a sua intenção quando você escreveu o seu artigo, né? Então, diante do tema que foi proposto, quais foram os objetivos que você tinha, que você desejou ao escrever o seu artigo? Né? Então, Manda ver, Smiley. Oi? A gente queria ouvir um pouquinho do que você pensou em refletir com o seu artigo. Tá, é que tá travando aqui, então demorou um pouquinho para chegar, não sei o que está acontecendo, mas tudo bem. Então, o título do meu artigo é Isolamento Social, uma questão de pública. E quando a gente para pensar sobre a saúde pública, geralmente a gente pensa assim, em medidas e política do governo para garantir a saúde da população. E é mais ou menos isso, tem muito a ver com isso, mas não é só isso. Então, uma das
medidas, políticas públicas que a gente imagina quando escuta o termo saúde pública é o isolamento social. Só que uma coisa que eu acho que faltou no Brasil, que está faltando até hoje, foi definir esse isolamento social. Porque, comparando a nossa realidade aqui, a realidade do Brasil com a realidade de outros países que também estão enfrentando essa pandemia, no Brasil nunca houve uma medida pública estabelecida pelo Ministério da Saúde, pelo governo, para manter o isolamento. Foi só uma recomendação, mas não foi uma coisa oficial, como em outros países aconteceu, que houve uma política pública, assim. Por exemplo, no Panamá, estava falando hoje com um amigo meu do Panamá, e ele falou, eles tiveram essa... A gente fala toque de queda em espanhol, nem sei como se fala isso em português. As pessoas não podiam sair de casa, por exemplo, no final de semana. E durante a semana, eles tinham uma permissão para sair segundo o RG. Eles estavam organizando a quantidade de pessoas que iam sair por dia, segundo o RG, para pelo menos manter a circulação das pessoas, para eles comprarem as coisas, assim, por dia. E no final de semana, ninguém sai. Aí a situação melhorou um pouquinho, eles começaram a abrir, mas tiveram que fechar tudo de novo e está todo mundo preso dentro de casa. Uma coisa que o governo estabeleceu. Mas no Brasil, isso nunca existiu. Fosse uma recomendação. E aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, a pandemia é como se tivesse acabado. Você sai nas ruas e você vê um monte de gente que não tem máscara, sai na rua sem máscara, tem muita aglomeração já, como se estivesse tudo normal. E é uma coisa que, infelizmente, não foi respeitada pela população. Então, no artigo, eu faço algumas reflexões sobre isso, sobre a importância que tem a relação entre a saúde individual e a saúde coletiva. É verdade que saúde pública é uma coisa que tem a ver mais com a coletividade, mas depende muito também de cada um de nós. Cada um de nós tem que se sentir responsável pela saúde do outro também. Então, uma coisa que a gente tem aprendido ao longo dessa pandemia. Muito legal, muito bom. Vou até já engatar uma pergunta que a gente tinha pensado, né, Léo? E aí, assim, a gente vai fazendo perguntas para um, para outro. Claro que se um quiser comentar a resposta do outro e contribuir, a ideia é essa mesmo, tá? Mas, por exemplo, no seu artigo, Smiley, uma das coisas que você menciona no começo é a espécie, que a gente vive uma espécie de individualização do próprio processo da assistência médica. Você menciona um pouco a coisa das tecnologias, né, que as pessoas parece que já chega com o diagnóstico do Google quando vai para o médico, né, e tem um cuidado individual, né, uma coisa bastante individualizada, né. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho essa questão da individualização, como que é essa individualização da assistência médica acaba se refletindo hoje, nesse cenário que nós estamos vivendo. Então, uma coisa muito normal é pensar primeiro em nós, assim, somos indivíduos, nossa natureza é essa. Eu vou pensar primeiro em mim. Eu tô com uma dor no peito, eu penso que estou tendo um infarto, que vou morrer, o que é que eu faço? Eu vou para o médico. Quem é que está sentindo a dor? Sou eu. Então, é normal pensar primeiro na saúde individual. Mas quando a gente não para pensar na saúde dos outros, tem uma coisa errada aí. Porque, por exemplo, quando eu tenho uma dor no peito que eu penso que eu estou infartando, tudo bem, eu tenho prioridade. Inclusive, quando eu vou no médico, vão fazer. Tem a triagem.
duas pessoas, uma delas está pior, vão atender a pessoa que está mais grave. Isso é normal. Mas quando eu não paro para pensar nos outros, não sinto que tem uma abordagem coletiva de algumas doenças. Eu fiz utilizei o infarto porque é uma doença individual, mas a Covid é uma doença coletiva. Então, quando eu não sou capaz de identificar a diferença que existe entre uma doença que só vai me fazer mal, que eu sou a vítima, e outra doença que também vai afetar outras pessoas, quando eu não vejo essa diferença, então tem alguma coisa errada aí. E eu tenho que saber sair da individualidade para prestar atenção na coletividade, porque uma consequência que a gente está vendo agora com essa pandemia é que muitas pessoas que não estão com Covid estão sendo afetadas de uma forma direta ou indireta. Por quê? Pacientes que são, por exemplo, têm insuficiência renal, eles precisam de diálise, por exemplo. O sistema de saúde, infelizmente, muita gente que está chegando e não tem a capacidade de dar resposta para todo mundo. Então, essas pessoas que têm outras doenças já, tipo hipertensão, câncer, diabetes, que tem assim, muito contato com os serviços de saúde, devido à nova realidade que a gente está vivendo, os serviços que regularmente são oferecidos para essas pessoas estão afetados, porque tem uma sobrecarga nos hospitais. Então, aí estamos vendo como uma consequência direta da pandemia está afetando pessoas que nem têm a doença. E eu queria aproveitar também para explicar uma coisa aqui. Covid é uma coisa que eu sempre falo. Covid é a doença produzida pelo micro-organismo coronavírus, que é um tipo, na verdade, de coronavírus. O nome é SARS-CoV-2. Tem vários SARS. Então, SARS-CoV-2 é o vírus, é o agente. Agora é Covid. Queria aproveitar para explicar isso. É bastante comum, né, entre um e outro. Bom, mas acho que essa colocação também é fundamental, né, no sentido do olhar individualista, né, e eu acho que, bom, aí fazendo uma outra reflexão só rapidamente, né, nós vamos falar sobre isso na próxima live, inclusive, que fala sobre olhares de fé e esperança, e aí alguns artigos tratam disso, mas, para mim, desde o início, né, a pandemia ela tem mostrado algumas doenças da sociedade que extrapolam o vírus, né? O vírus, na verdade, veio apenas para colocar luz, para revelar, desmascarar de vez essas realidades. E acho que uma delas, sem dúvida, diante disso que o seu artigo trata também, é a questão do individualismo, né? Cada vez mais a nossa sociedade vive esse egoísmo, quer dizer, eu só penso em mim, eu só estou preocupado com a minha família, com o meu bem, e o resto que se dane, por aí vai. E aí vem uma doença, uma pandemia desse tamanho, aonde eu cuidar só de mim, na verdade, não dá tanto resultado, né? Eu preciso olhar para o todo, para o entorno, é preciso um cuidado coletivo, comunitário e não individual, né? Eu posso fazer muitas coisas, mas se ao meu redor, se as pessoas não tomarem essa consciência, eu mesmo fazendo tudo certinho posso contrair a doença e me prejudicar. Então, por isso é muito importante no combate como um todo esse olhar coletivo e não individual. Né? E acho que isso você trata muito bem no artigo, né, Rafa? Léo, aqui ouvindo você, estava pensando no artigo do Anderson, porque tem uma coisa no seu artigo, Anderson, que acho que aí já dá para fazer um gancho interessante, que é essa imagem do profissional de saúde como herói, né? E como a gente até já comentou um pouquinho, no seu artigo parece que você vai mostrando que esse herói, ele sofre muito,
muitas situações. Só. E, assim, me faz pensar um pouco se esse discurso de que o profissional da saúde é um herói que está nos salvando, se não é um pouco um discurso, às vezes, que a sociedade utiliza para se isentar. Porque aí o herói está salvando lá e aí é isso, eu não posso fazer nada, quem pode fazer são eles, já que eles são os responsáveis, então os profissionais da saúde são os heróis e eles que lutem. Fica parecendo que é isso. Sabe? Eles que lutem por nós. E aí as pessoas não cumprem os protocolos mínimos que elas precisariam estar cumprindo para pensar na coletividade, né? E aí até, assim, é uma pergunta que a gente trouxe aqui, né? Se você acha que essa individualização do profissional da saúde como herói, o que você acha disso? Se isso é muito romantizado, afinal de contas, né? Como é que você vê isso? Tem uma romantização, uma idealização aí? Como é que é? Eu acho que, na verdade, né, até como eu falo no artigo também, para nós é bacana até ter esse reconhecimento, né? Uhum. Não que a gente precise disso, não faz parte do nosso salário, né? Mas é importante para o homem, né? E Maslow já falava lá na pirâmide dele, enfim, do reconhecimento que é importante. Mas, de fato, né? E também até que ponto nós, enquanto profissionais de saúde, somos os heróis, né? Porque, até como eu falo no meu artigo, né? As pessoas aplaudem, né? Mas aí quando vê a gente de uniforme dentro do metrô, não quer sentar perto, olha com cara feia pra gente, tem de querer expulsar enfermeiras que estavam indo trabalhar, tava, né? Enfim, há muitos, infelizmente, é muito triste tudo isso, porque como o Smiling falava, né? É coletivo, né? É todo mundo junto. Não adianta, não é um trabalho só da área da saúde. Né? Então, assim, se vai preparando os medicamentos que o paciente vai tomar, há também o Smiling enquanto médico, há também o herói que tá lá no supermercado garantindo a comida que você vai ter, há também os heróis que estão, para quem não pode sair, há também os heróis que estão em casa fazendo a sua parte, né? Enfim, entendendo que a coisa tá tudo ligado, né? Que não é assim, que não é só eu que me protejo ou só eu que decido o que é certo e o que é errado. Porque, né, eu tenho casos de pessoas que, assim, a pessoa fez tudo certinho, né? Porém, alguém da família decidiu ir visitar essa pessoa e não sabia que estava com Covid, a pessoa contraiu dentro de casa e acabou falecendo. É uma tristeza, né? E a pessoa fez tudo certo, né? Mas a outra pessoa, né, que nem também não foi por mal, com certeza, né? Mas eu acho que um outro problema que nós temos aqui, principalmente no Brasil, é que há uma falta de direção, né? Há sempre um. A gente não sabe para onde a gente está indo, muitas vezes, essa é a verdade, né? Então, segue o governador, segue o presidente, segue o ministro, que ministro, segue, né? Então, assim, é muito complicado, a gente não sabe, as informações não são bem passadas, né? Então, é muito complexo, eu acho, a situação, mais do que já é em todos os países, né, no mundo, mas fica bem complicado essa situação de a gente não saber exatamente para onde seguir, né? E eu acho que, sim, de uma certa forma, pode ser que olhar os profissionais de saúde como heróis e vende um pouco a minha responsabilidade, né? E eu acho que eu preciso lembrar que eu, enquanto pessoa do mundo, da sociedade, preciso também fazer a minha parte. Se a do profissional de saúde é se cuidar e cuidar dos outros, a minha é me cuidar. É isso. Rafa, e aí, comentando até o que você acabou de falar, Anderson, né? Eu vejo que, além dessa questão, né, que é uma coisa muito própria aqui do Brasil,
Quer dizer, nós não temos um norte, nós não temos uma decisão clara, como o Smiling já trouxe também agora há pouco, a nível do Ministério da Saúde, sobre o isolamento social, ou que medidas devem ser tomadas, enfim, fica tudo muito no achismo, nas propagandas que cada um quer fazer do que acredita, do que acha que acredita, né, enfim. E aí a gente vai, e as pessoas vão se perdendo no meio dessas informações todas. Mas eu acho que há uma outra coisa muito interessante que o Smiling trouxe na live de lançamento também, e colocou no artigo dele, que é essa questão, quer dizer, para além das medidas de combate, né, dos cuidados, também não se tem uma clareza sobre os procedimentos, né, sobre o padrão a ser adotado com a doença, né? Nós não temos uma vacina, nós não temos um medicamento que funcione, comprovado cientificamente. Então, assim, fica tudo muito solto, né? Muito aberto. E aí, acho que a nossa pergunta era, dentro desse cenário, Smiling, aí se você quiser comentar um pouquinho sobre isso, Anderson complementar, enfim, qual é o efeito disso, né, sobre a saúde pública? O efeito dessa falta de padrão, dessa falta de coisas concretas, né, para a doença em si. E mesmo acrescentando a sua pergunta, uma coisa que o Smiling também menciona no artigo é a diferença dos sintomas, né? Os sintomas variam, cada pessoa responde de um jeito. Então, tem a questão das comorbidades, que todo mundo cita, a idade avançada como fator de risco, né? A hipertensão, diabetes, né? Essas menções que todo mundo cita, mas a gente vê no concreto que está morrendo gente de todas as idades. Está pegando a doença, às vezes uma pessoa jovem pega a doença e tem efeitos muito graves também, sem comorbidade nenhuma, né? Então, assim, essa diferença de resposta, ela também afeta, né? Então, acho que a pergunta vai um pouco, o meu acréscimo, a pergunta do Léo é um pouco por aí, assim, essa incerteza toda, como é que é para o profissional da saúde lidar com essa incerteza toda, né? Como é que fica isso? Então, a doença é muito nova. É uma doença que os primeiros relatos surgiram na China no dia 31 de dezembro de 2019. A gente está hoje, 18 de julho, apenas 7 meses. A gente conhece muito pouco da doença ainda, e isso que a gente sabe hoje foi uma coisa assim muito rápida, um monte de gente estudando, fazendo ensaios clínicos, muita coisa. Mas a gente aceita amanhã. Era só um pouquinho, que deu uma cortada no seu som. Tá. Se você puder repetir um pouquinho, você falou que muita gente fazendo várias pesquisas, né? Se você puder repetir essa parte. Tá me ouvindo? Agora sim. Estamos ouvindo. Então, a cloroquina foi um dos remédios que inicialmente ia dar certo. Mas já sabemos que não. Inclusive, ontem a Sociedade Brasileira de Infectologia fez um comunicado avisando-se para os médicos que não deveria ser utilizada, porque assim, os grandes clínicos estavam sendo realizados, um nos Estados Unidos e outro na Europa, assim, evidenciando que não vale a pena dar cloroquina para os pacientes, hidroxicloroquina, porque assim, não diminui a mortalidade, não representa melhora dos sintomas, não vale a pena continuar tratando os pacientes com hidroxicloroquina. Não importa quem por aí está falando que sim, que vale a pena tratar.
quem está fazendo ensaios clínicos de verdade, que tem evidência científica, já falou, não, os pacientes que estavam dentro de ensaios clínicos com cloroquina já vai acabar, porque já a gente sabe hoje que não é um remédio bom isso. E como estava falando, uma coisa muito nova, tem pacientes que hoje a gente já está vendo que sem comorbidades estão evoluindo mal, estão morrendo. Pacientes jovens com comorbidades estão morrendo também. Inicialmente a gente pensava, não, paciente com comorbidade, que é obeso, paciente que é hipertenso, tem mais chance de morrer. Mas hoje sabemos que não, porque alguns estudos têm evidenciado que tem alguns elementos genéticos. Então, pacientes que têm predisposição, mesmo ter comorbidade, tem uma predisposição genética a fazer uma forma grave da doença. Então, tem alguns elementos ainda que a gente não conhece, que, como falei, aos pouquinhos que a gente vai aprendendo coisas, descobrindo coisas para melhorar, aumentar assim, o nível de conhecimento que a gente tem sobre a doença e como que a gente vai tratar esses pacientes. Uma coisa muito nova e quando são novas, dá um trabalho. Então, para a saúde pública, isso é um enredo, porque o governo tem que adotar medidas, tem que adotar assim, recomendações para os profissionais de saúde para a gente fazer na prática. Porque a gente acaba pegando coisas, no hospital tal, os Estados Unidos estão fazendo tal coisa, será que tem algumas recomendações que têm que ser estabelecidas pelos governos? E um pouquinho, uma coisa que a gente não sabe muito, também não faz muito, então aí a saúde pública vai sofrendo. E é uma coisa que infelizmente a gente está vendo muito com esse tipo de doença, uma doença que é muito nova, uma doença que se espalhou pelo mundo muito rápido e que uma evidência a mais do que era o sistema de saúde brasileiro, infelizmente. Uhum. Quer comentar um pouquinho, Anderson, essa coisa da incerteza, dos diferentes pacientes serem afetados de diferentes formas? Você menciona um pouco isso no seu texto também, né? Sim, sim. Na verdade, por exemplo, no hospital que eu trabalho, já teve pacientes de 80 anos ou mais que a gente fez festa porque recebeu alta, e pacientes novos que estavam entubados, enfim, que acabaram falecendo, né? Mas então não há uma certeza, né? Não é uma coisa exata, né? A saúde não é algo exato, mas também, apesar de não ser exato, né? Pegando o gancho aí do que o Ismailin falava, a gente não pode tratar a ciência com opinião, né? E que é um problema que a gente está enfrentando aqui no Brasil, né? Porque parte alguém lá de Brasília que tem uma opinião e fala, e aí todo mundo vai seguindo e vai comprando cloroquina, e as pessoas que precisam para outras enfermidades que já fazem tratamento com essa medicação acabam ficando sem, né? E, enfim, então, isso, na verdade, isso não é só de hoje, né? Basta a gente ver, por exemplo, basta passar num Globo Repórter, por exemplo, que tal coisa faz bem para a saúde, para emagrecer, enfim. Aí todo mundo compra, sei lá, óleo de coco, não sei o que lá, enfim. Né? Então, assim, há muita especulação, muitas opiniões, mas eu acho que falta também para nós brasileiros essa cultura de olhar mais mesmo para a ciência, né? De ver quem de fato está estudando a coisa, né? Muito embora hoje a ciência não tenha fechado um tratamento para o Covid, mas vamos ouvir as autoridades, né? O que eles têm a dizer? Autoridades de saúde, né? Pessoas estudadas, capacitadas para tal, né? E é bem complicado, bem complicado mesmo, mas graças a Deus tem médicos muito competentes, né? Que não se abaixam a opiniões políticas, ideológicas, enfim, e acabam
seguindo o melhor para o paciente. Eu acho que, né, quando a gente não sabe, a gente confia em quem tem expertise na coisa, né? E hoje são os médicos, então a gente segue eles. E como é que sente, assim, Anderson? Como é que você se sente quando essa coisa contraditória? Queria que você falasse um pouquinho do sentimento também, de você, ao mesmo tempo, você está comemorando alguém que se curou, você tem que você sofre porque você tem que entubar um outro paciente, por exemplo, né? Ou medicar alguém que está lá, enfim. Isso deve ser muito difícil, né? Eu imagino que isso é muito. Na verdade, a vida e a morte, ela faz parte da rotina, né, do profissional da saúde, né? Mas, na verdade, para mim, né, claro, ver alguém sendo entubado é triste, mas, ao mesmo tempo, eu penso que o meu trabalho é para dar algum conforto para a pessoa. Então, por exemplo, se hoje a pessoa não consegue respirar sozinho, e a única solução vamos entubar para que o aparelho, né, o respirador respire por ele, dê esse ar que falta, né? Então, que seja, né? Então, eu acho que o nosso trabalho muitas vezes não é a cura, né? Muitas vezes o nosso trabalho é uma pequena melhora, é um pequeno conforto para a pessoa. Então, eu sempre tento olhar por esse viés, né? Mas é triste, né? A gente, até porque temos que lembrar que não são só pessoas desconhecidas que ficam doentes, né? Não são só os pacientes que chegam lá que estão doentes, né? Tem amigos nossos do trabalho, do convívio, que de repente ficam doentes, tem familiares, né? E o nosso medo de estar levando o vírus para casa também, né? Então, assim, são várias coisas que a gente tem que pensar. Tudo é muito louco, assim. Então, o medo que todo mundo tem, nós temos ainda mais, porque, né, nós estamos ali na linha de frente, embora, né, nós temos todo o material para se proteger, enfim, né, mas a gente pega metrô, a gente pega ônibus, a gente sai na rua, a gente tem que ir no mercado, às vezes, né, porque, enfim. Então, todo um processo muito difícil, né? E que a gente está aprendendo a viver também, né? Acho que ninguém sabe, acho que ninguém tá preparado para uma pandemia, né? Então, acho que a gente tem que descobrir juntos, né? Eu acho que esse é o ponto. E aí, voltando àquela questão do individualismo, não é sozinho vou criar o meu modo de me livrar da doença, da Covid. Não, né? Vamos juntos trabalhar para o melhor. Bom, acho que tudo que vocês estão falando aí, né, de alguma maneira a gente percebe que vai voltando sempre nessa questão do individual e do coletivo, né? Por onde a gente passa, a gente retorna a essa ideia e também, de novo, essa incerteza, essa falta de coisas muito concretas sobre a doença, que, como o Ismael já disse, é muito nova, né? E os procedimentos a serem adotados. Mas eu acho que há alguma coisa, né, que já é bastante conhecida de todos, que é a respeito do uso de máscaras, né? Então, acho que isso é algo bastante, assim, já decisivo, vamos dizer, bastante comum entre os profissionais todos que estudam e que pensam sobre isso, né? E aí, pensando sobre isso, então, essa relação entre individual e coletivo, novamente, eu queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito disso, né? Sobre o uso de máscara, o quanto, de fato, ele é importante e eficaz e o porquê disso, né? O que a falta de usar máscara nesse momento, ela acarreta, ela atrapalha, prejudica, enfim. Então, comentassem um pouco sobre esse contexto do uso de máscara corretamente, inadequadamente, enfim, e relacionando isso, né, que eu acho que é algo que nós todos estamos ouvindo agora com uma certa frequência, com as reaberturas, né, com as retomadas aí das atividades, de alguma forma, como se nós já estivéssemos com as coisas
um tanto resolvidas e a gente pudesse, então, reabrir shoppings e parques e festas, e bares, enfim, né? Então, acho que nós poderíamos até ir finalizando a nossa conversa, né, que está ótima, mas a gente não quer se alongar tanto, mas que vocês dois se colocassem um pouco sobre esse respeito, né? Relacionando, então, o uso de máscaras e esse momento de reaberturas também, né, Rafa? Um rápido adendo só, Léo, ouvindo você falar, pensei aqui como que parece, às vezes as pessoas usam a ideia da máscara como uma justificativa para tudo. Mas eu fui no bar, mas eu estava de máscara. Mas eu fui não sei onde, eu estava de máscara, então eu não peguei nada. Quer dizer, já vai mostrando o que a pessoa pensa sobre a máscara também. E é uma coisa que o Smiley mencionou no artigo, pelo menos na época que foi escrito, aí não sei se tem alguma atualização de pesquisa nesse sentido, Smiley, mas você mencionou lá no seu texto que, bom, a gente sabe que a máscara protege o coletivo, porque evita que você contamine outros, né? Se você estiver com o vírus. Mas não tem nada que comprove muito claramente que você usa máscara, você se protege, né? Não sei, né? Parece que as pessoas têm uma confusão. Eu usei a máscara, eu não vou pegar, né? Quer dizer, depende. Então, acho que a reabertura vai dando uma angústia muito grande, porque nada disso foi efetivamente exposto, trabalhado como política pública, né? Então, só engatando essa questão. Só para repetir a pergunta do Léo, então, o que vocês acham disso tudo e das máscaras e da reabertura? Não sei qual dos dois que quer começar. Acho que é melhor o Smiley falar primeiro, né? Smiley. Diga aí, doutor Smiley, da Fiocruz. Então, as máscaras ajudam bastante. Existem diferentes tipos de máscara. Primeiro, para começar, tem a máscara 95, que é dos profissionais de saúde, que é tipo uma máscara que tem um filtro. Então, esse tipo de máscara é para os que estão mais expostos ao... E não só também a outros organismos, pacientes com tuberculose e outras doenças que são de disseminação por aerossol. Porque evitam que entre para o profissional de saúde, que o profissional de saúde se contamine de algum desses micro-organismos. A máscara cirúrgica pode filtrar um pouquinho, mas não tanto quanto a N95. Estou falando assim um pouquinho mais técnico, mas estou falando assim para tentar explicar, deixar tudo mais claro. Mas, basicamente, tanto a cirúrgica quanto as máscaras de tecidos que a gente está vendo na rua, o objetivo que tem é um método de barreira. Assim, as pessoas que estão sintomáticas, que estão espirrando, enquanto a gente fala, a gente vai expulsando do corpo secreções nasais e orais. Então, para evitar que uma pessoa que tem alguma manifestação ou que não tem manifestação, uma pessoa que pode ter sinal da doença, enquanto fala, saliva e assim. Então, para evitar aí disseminação, tem uma barreira aqui na boca e no... Isso que faz máscara de tecido que vende, de pano, que não protege ninguém. Pode entrar qualquer coisa, mas limitar o que vai sair. Essa é a principal diferença entre a N95 saúde, para evitar que entre alguma coisa. As máscaras normais é mais uma barreira. Então, é por isso que as pessoas não estão se protegendo individualmente. Elas estão pensando no coletivo e, como não sabemos quem tem a doença e quem não tem, para evitar que uma pessoa com a doença esteja falando por aí, jogando saliva e falando em cima das outras pessoas e passando o vírus para as outras pessoas, vamos tampar a boca e o nariz dessa pessoa para evitar a disseminação da doença. Por isso que eu falo aí no artigo que é um método de saúde pública, mas visando a saúde coletiva. E eu acho que hoje em dia, né, a máscara virou até um artigo de moda, assim, né? Teve vários estilos, vários
vários aspectos, enfim. Eu confesso que para mim, embora eu estou usando o tempo todo, o dia inteiro, né? Ainda há momentos que eu estou saindo de casa, quando eu chego no portão, esqueci a máscara. Deixa eu voltar e pegar, né? Mas eu acho que a gente, né, como eu falei até no artigo, acho que a gente sente falta, sim, de respirar o ar sem a máscara, sem um pano no nosso nariz, né? Mas entender que de fato, né, isso ajuda a não propagar tanto a doença, né? Porque de fato eu não sei se eu estou ou não, então o melhor é que se use, né? E a gente tá na rua, né? Porque como eu vou para o trabalho e volto, né? Então eu vejo sempre. Então até umas situações meio bizarras, né? Então eu já vi gente, por exemplo, que vai espirrar, pega, tira a máscara, espirra, para a máscara não ficar molhada. Então, assim, perde todo o sentido do porquê usar a máscara, né? Então, eu acho que falta, sim, também, né, mais uma educação para as pessoas, né? De, assim, entender o porquê da máscara, né? Acho que essa é a importância também desses artigos, dessa live aqui, da gente estar falando isso, né, para conscientizar as pessoas também, né, porque a gente está, como eu falei, né, a gente está aprendendo junto, né, então vamos descobrindo as situações e vivendo. Eu acho que o Smiling caiu. Vamos ver se ele volta, mas continuando aí no assunto um pouco, e a reabertura, hein, Anderson? Porque, assim, se as pessoas estão tão, assim, ainda aprendendo, descobrindo como se proteger, como proteger o outro, eu me angustio muito com essa ideia das reaberturas, da retomada de atividades, né? Como é que você vê isso? Estamos prontos? Não estamos, na sua opinião? Como é que é? Então, na verdade, eu acho que a gente não está pronto ainda, né, eu acho que a gente, como eu falei, a gente está aprendendo a usar máscara ainda, né, usar álcool gel, enfim. Mas, né, não que eu concorde, mas ao mesmo tempo eu entendo que há um desejo das pessoas genuíno de não vamos ao shopping, vamos para o bar, não vamos abrir as coisas para o mal, porque quer que a doença aconteça, mas não, porque tem as pessoas, né, enfim, que vivem do comércio, das coisas. Tem as pessoas que querem viver, né? Porque, poxa, a gente achou que ia ser no máximo um mês dentro de casa, né? Então, assim, fica em casa, fica em casa, fica em casa, mas até quando fica em casa, né? E aí a gente vai vendo o tempo passando e a incerteza, e aí voltando àquilo que eu já falava, essa falta de informação, né? Então, assim, eu tenho também receio, né? Mas ao mesmo tempo eu entendo as pessoas que são favoráveis à abertura e que as pessoas que vão, né? Porque, por exemplo, eu tenho amigos meus que foram, que assim que abriram o shopping foram no mesmo dia. Tem amigos meus que até hoje não foram, né? E eu também não fui ainda no shopping. E tudo, e tudo tranquilo, né? Assim, é muito complexo, né? Porque as pessoas querem viver, né? Não querem morrer pro Covid, mas também não querem morrer para ficar em casa, né? Esses dias eu até postei no meu status que hoje em dia, glamour e ostentação é ostentar uma saúde mental, né? Porque, porque hoje em dia ter muito dinheiro, o que adianta, né? Você não pode sair, nem voar você pode, porque a maioria não pode ficar no hotel, que tá tudo fechado, enfim, não pode, né? Então, hoje, tá bem, tá rico, vamos dizer assim, quem de fato consegue, no meio dessa pandemia, nessa loucura, ter um equilíbrio, né? Tem um equilíbrio. É claro que todo mundo tem as tensões, né? E aí tem gente que vive essa ansiedade de ficar dentro de casa, né? Enfim, mas eu acho que é buscar também, né? O que eu posso colher desse novo que tem aí, né?
Então, assim, voltando à pergunta, eu acho que é complexo a resposta. Eu não tenho uma resposta fechada, assim, né? Abre e vai, ou não abre, não vai, né? Eu entendo que há um desejo de se viver e até que ponto, né? É seguro sair, até que ponto não é seguro, porque tem pessoas que não saíram de casa de jeito nenhum e pegaram a doença, tem pessoas... Então, é muito complexo, né? É muito complexo mesmo. Seu áudio, Léo, você está sem o microfone, peraí. Agora foi, né? Eu disse que eu queria complementar aí em relação a tudo isso, né? O que eu fui, enquanto eu ouvia o Smiling, né? E aí ele caiu, mas ouvindo o Anderson agora também, eu penso que, assim, de fato, a sociedade, né, de um modo geral, não está preparada para a reabertura, né? E o que eu acho também que nós abordamos, né, uma das primeiras palavras da introdução do nosso livro, da apresentação, a gente diz sobre a antecipada quarentena, vamos dizer assim, né? Então, o que eu acho que houve aqui no Brasil, justamente por essa falta de diálogo, por essa falta de comando, de clareza sobre como cuidar dessa doença tão nova, que ninguém sabia lidar muito bem, enfim, foi justamente uma quarentena assim, vamos fechar tudo, vamos parar tudo, mesmo sem a gente saber muito bem como isso se dará, mas vamos fazer, né? E o que a gente percebe é que aí a doença foi crescendo, né? A gente foi ouvindo falar dos picos, e parece que esse pico também nunca chegava, justamente porque não se tinha muita clareza de todo o desenrolar da doença aqui. A preocupação que eu tenho, eu estou dizendo isso por conta dessa questão, é que quando a gente fala em reabertura, quando a gente fala em retomada das atividades, a sensação que as pessoas, de modo geral, têm, né, nós que somos leigos aí no assunto, é que normalizou, né? Sim. Então, assim, eu entendo quando o Anderson diz que precisa alguma coisa voltando e tendo um processo também de reabertura, obviamente, porque tem toda a questão das pessoas que sobrevivem dessas questões, precisa, enfim. Mas o que precisa ficar claro é que a situação não está normal, né? O vírus não desapareceu. Reabrir não significa que agora nós não corremos mais risco de pegar a doença, né? E a grande questão é, reabertura está diretamente relacionada a relaxamento nas medidas, né? Conscientemente ou inconscientemente, as pessoas relacionam essas duas coisas. Então, se está reabrindo, eu também posso sair sem máscara. Se está reabrindo, eu também já não preciso mais tirar a roupa, tomar os cuidados que eu tomava antes de entrar na minha casa, né? Enfim. Então, e aí o meu medo, de fato, né, como leigo total no assunto, mas apenas lendo, ouvindo aí os especialistas e tudo mais, o meu medo é esse, que nesse processo de reabertura, sim, importante, necessário, aos poucos, com os devidos cuidados, mas que as pessoas vão relaxando nas medidas e que isso faça com que tenha um novo pico, uma nova explosão, um crescimento muito grande novamente no número de casos, né? Então, era preciso, de fato, né, quando o Anderson diz que ostentação aí é ter saúde mental, eu acho que o interessante seria, né, e acho que seria um grande feito da pandemia se isso acontecesse, não me parece que isso aconteceu ainda, mas que nós conseguíssemos ter um equilíbrio, né, conciliar. Bom, então ninguém vai viver num cativeiro, né, de não sair nunca mais e morrer dentro de casa, depressivo, enfim, mas também eu não vou abusar, eu não vou sair para ir no bar, porque ainda é muito incerto, né? Eu não vou sair para fazer qualquer coisa aleatória, eu vou sair à medida em que eu preciso, para aquilo que realmente é necessário, com os devidos cuidados, mantendo o distanciamento, tomando as medidas necessárias de máscara, álcool gel, enfim. Esse equilíbrio seria interessante, né? Mas me parece que ainda isso não é tão claro na cabeça das pessoas, até porque nós já tratamos aqui, aí agora há pouco, que
muita gente não tem nem a noção do porquê usa máscara, né? Qual é a finalidade real disso. Então, eu penso que é esse percurso que é um pouco complicado. Não sei se neste momento nós temos ainda preparo, equilíbrio, capacitação, entre aspas, suficiente para retomar as atividades, né? Na intensidade que estão, porque está tudo reabrindo, né? Tudo reabrindo, e aí... né? São várias questões aí, né? Que dão mesmo essa impressão, acabou, o vírus foi embora, né? Sim, na verdade, os índices mostram que aqui no Brasil, na verdade, ainda está bem alto, né? Uhum. Não tem lugar... ali, média de 1.000 mortes por dia, é muito. É claro que é continental, a gente entende isso, que há regiões que estão diminuindo e regiões que agora que estão aumentando, né? Mas é complexo, é muito complexo. É um inimigo invisível que a gente não sabe exatamente como age, né? A gente não sabe se a gente está com a doença, se não está. Então, eu acho que a questão é o bom senso, né? O cuidado. Eu acho que você refletir até que ponto é importante, né? Você sair, até que ponto é importante, por exemplo, você ir na casa de alguém, visitar, né? Enfim, não sei. É muito complexo mesmo, mas a gente está aprendendo, né? Eu acho que... E dentro de tudo isso ainda tem as pessoas que nunca puderam escolher, né? Que, como você mencionou, a atividade econômica aí, que a pessoa depende, teve gente que... Porque o que nós tivemos aqui no Brasil foi um isolamento social com recorte de classe, né? Assim, quem teve condições de recursos para poder ficar em casa, ficou. E continua ficando, né, em grande medida. E quem ficou ali na mão de uma política pública não conseguiu ficar em casa. Precisou sair para trabalhar, precisou escolher, não é nenhuma escolha, né, entre você ficar sem a sua comida, seu ganha-pão, sem dinheiro, sem recurso, e a pessoa troca rapidamente a segurança dela, que é uma incerteza se ela vai pegar ou não a doença, ela aceita essa incerteza diante da certeza de ficar sem comer, por exemplo, né? Eu acho que tem uma contradição grande aí nisso tudo, né? Exatamente. E aí que me irrita um pouco a reabertura, irrita, acho que é uma palavra muito leve até, me indigna mesmo, né? A reabertura ia acontecendo desse jeito tão rápido, porque para o outro lado, o lado de quem ficou em casa, passa esse recado de que tá tudo bem, né? Então, poxa, quem deveria estar saindo é quem realmente precisa sair, né? Quem realmente precisa, tá precisando, né, trabalhar, está precisando ir lá para a linha de frente. A gente deveria priorizar esses casos, né? Um pouco nesse sentido, acho que o que o Léo falou para mim faz muito sentido. A gente não está preparado assim psicologicamente mesmo, né? Também, né? Embora eu entenda, seu texto menciona isso, o sintoma da saudade, né? Que a saudade das coisas que a gente perdeu é um sintoma também. É muito difícil manter saúde mental nesse contexto todo, né? Mas, enfim, eu acho, e uma coisa que eu estou observando aqui enquanto nós estamos falando, né? O quanto que, e aí para já ir caminhando por um fechamento, mas o quanto que o próprio livro todo, ele está inteiramente relacionado, né? Porque aí nós estamos falando de saúde e nós já entramos em economia, que são temas abordados no livro, que nós vamos falar em outra live. Nós já falamos de esse contexto de olhar para o outro, né, do individualismo em contraposição à questão da comunidade, do olhar coletivo, da solidariedade, que também é tema de outros artigos. E agora tocamos aí na questão da saúde mental, que também em outros momentos falamos, que também é tema de outros artigos. Então é muito legal, porque realmente uma coisa está totalmente relacionada à outra, né? E que bom que a gente, de alguma maneira, conseguiu pincelar aí esses assuntos, né? Para que a gente continue conversando e refletindo sobre todos eles,
que são fundamentais e vitais, eu diria, nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Mas acho que, assim, pelo menos na minha opinião aqui, acho que a conversa foi muito produtiva, né? Sugiro, né, para aqueles que nos acompanharam e aqueles que vão assistir depois essa live em outro momento, mas que leiam os artigos, né? Leiam, sim. Um livro gratuito. Isso, então, o e-book está disponível para ser baixado gratuitamente nas plataformas digitais, né, na Amazon, na Kobo e no Google Play. Então, é só entrar lá, fazer download, e você terá acesso ao livro completo gratuitamente, tá? Então, vale muito a pena. Hoje, nós focamos em 2 artigos, né? O do Anderson, que é o primeiro artigo do livro, né, que fala sobre os profissionais de saúde, os profissionais da linha de frente, por esse viés aí que nós já tratamos, né, do heroísmo, da luta constante, de todas as inquietações que se vive o ser humano profissional de saúde envolvido nesse contexto, né? E o Smiling, que traz uma visão muito legal, né? E ele também falou que tem como título Isolamento Social, uma questão de saúde pública, né? Eu acho que essa é uma realidade muito bacana de ser pensada, né? O quanto que o isolamento social é importante, e aí esse olhar, como a gente já tratou aqui também, do individual e do coletivo, e que nesse momento é preciso esse olhar coletivo, porque senão a gente não consegue avançar muito no sentido de sair dessa situação, né? Enfim, aí temos outros tantos artigos que vale a pena você ler e que serão temas de próximas lives, né? Mas antes de falar disso, eu queria ver se o Rafa quer fazer algum fechamento, alguma última colocação aí. Eu queria ler um pedacinho do texto do Anderson, que eu acho que fala muito disso que nós estamos falando agora. E aí, Anderson, te convidaria a deixar umas palavras finais aí para quem nos acompanhou, o seu recado, né? Eu vou pegar um trecho que fala, mais para o finalzinho do artigo, sobre isso que a gente acabou de falar do equilíbrio, né? Você faz a comparação, você leva a comparação aí do herói para o lado da criptonita. Eu achei bem interessante. Você diz assim: o mesmo vírus que te faz ser chamado de herói é também a criptonita. Ao mesmo tempo que ele dá vontade de lutar para vencê-lo, ele também te deixa cansado e vai sugando as suas forças. Talvez o superpoder dos heróis da vida real não seja estar cara a cara com a doença, mas sim o equilíbrio. Sim, se manter equilibrado entre a vida e a morte, entre respirar com os pulmões e com o respirador, entre o cansaço e o descanso, entre o estresse e a calma, entre a preocupação e a mansidão. Suas palavras. Então, é isso que a gente fala, né? O que a gente já estava falando aqui, o equilíbrio é sensacional. Os gregos já falavam, né? Se a gente tivesse aprendido com Aristóteles. Enfim. Mas é isso, né? Então, já quero falar para vocês também, como o Léo já disse, leiam os artigos, ele faz melhor para você, eles vão fazer melhor para você do que tomar cloroquina. Isso eu garanto. Mas é isso, e vamos juntos tentando achar esse equilíbrio, né? Porque, na verdade, nenhum de nós, né, é totalmente equilibrado, sabe exatamente como viver essa pandemia, mas eu acho que talvez seja o tempo de, já que tudo se mostrou tão ligado, tão coletivo, então vamos juntos aprender. Vamos juntos aprender, então, a viver essa pandemia, vamos juntos aprender a como lidar com essa doença, né? E vamos juntos ser melhor, né? Eu acho que a gente pode, né, sair melhor. Nós podemos sair melhor dessa pandemia, né? Como o Rafa já estava dizendo antes, essa pandemia mostrou
mostra um lado triste que a gente já sabia que tinha no Brasil e escancarou ainda mais, que é a desigualdade social, mas, por outro lado, também se levantou uma forte corrente de solidariedade, tantas pessoas que têm ajudado, né? Empresas que até então nem se importavam muito com o social, hoje começam a doar dinheiro, né? Porque entendem também que precisam de pessoas vivas até para consumirem os seus produtos, né? Enfim, e eu acho que a gente pode ter, sim, vida, né? E não só uma vida sem Covid, mas uma vida plena, né? Uma vida com todo mundo acesso à saúde, educação, né? Enfim, eu acho alimentação, enfim, é bem complexo, mas a gente pode caminhar para um mundo melhor, né? Vamos ter esse olhar de esperança, né? Que já é o tema da próxima live. Então, já não percam, eu vou estar ligadinho, assistindo também. Enquanto isso, já vai ler os artigos que vai ser de grande valia. Bom, eu adorei essa fala sua aí de que ler os artigos não tem contraindicação. Isso já está provado. Não tem nenhuma. Pode ler. Então, nesse tempo de pandemia, na dúvida entre tomar cloroquina e ler os artigos, leia os artigos, tá bom? Vai fazer melhor. Mas, é muito melhor. Para a saúde mental que nós estávamos falando, né? Pensar sim, com certeza. é o melhor remédio. Exatamente. Pensar coisas boas, né? Eu acho que esse é o ponto. Mas é isso, né, gente? Acho que foi ótimo. Então, assim, quero registrar aqui o meu agradecimento ao Smiling, né? O Smiling hoje está num dia bem atarefado, com aulas à distância, vários compromissos. Então, ele tinha compromisso, daí ele vinha para a live e voltava para compromissos, estava com questões de bateria, enfim, né? Esses tempos também têm os seus percalços aí, que a tecnologia às vezes nos engana um pouquinho, mas, de qualquer modo, agradecer a participação dele, que foi muito rica e valiosa, né? Então, muito obrigado, agradecer a você também, Anderson, que está aqui conosco, né? Por toda a contribuição, enfim. Ao Rafa, eu agradeço todas as lives, né? Mas, enfim, é sempre bom contar aí com a sua ajuda a organizar tudo isso, enfim. Agradeço então, a mim mesmo também. Agradecer a mim, né? Obrigado. Agradeço, mas, enfim... para dizer o seguinte, né? A nossa próxima live será na próxima terça-feira já. Nós teremos uma live por semana, mas não são em dias fixos, porque como nós trabalhamos aí com diversos autores, enfim, cada um tem uma rotina, então nós tentamos ajustar as datas à realidade dos grupos de autores, tá bom? Então, essa foi hoje, né, no sábado, porque o Anderson trabalha no hospital, e aí tem questões de folga, de dias que estejam livres, então aí hoje nós fizemos essa live no final de semana, mas a próxima live já é na próxima terça agora, dia 21 de julho, tá? Às 20 horas, 8 horas da noite, aqui mesmo no nosso Facebook, pelas janelas, e nós vamos, então, como o Anderson já nos falou aí, o tema da próxima live é Olhares de Fé e Esperança, né? Estaremos com o Railson, o Serginho e o Henrique, que falarão para nós sobre questões de religiosidade, de espiritualidade, olhar, assim, trazendo uma reflexão teológica, bíblica, um viés, inclusive, cristão para essa questão, enfim, é bem interessante também, vale muito a pena a gente pensar com eles sobre tudo isso, toda a contribuição que eles deram também para o material, e especialmente, o que eu acho que os artigos deles, né, já para deixar você com esse gostinho de querer participar, o que eu acho que o artigo deles contribuiu e muito com o livro, é exatamente esse olhar humano sobre este contexto todo, né? Então, olhar para o ser humano, olhar realmente com esse olhar de empatia, de caridade, de solidariedade, a importância da solidariedade, né, do coletivo, enfim. Então, acho que vale muito a pena. Já fica aí o convite a todos, tá? Para que vocês participem com a gente na próxima terça-feira, às 20 horas. É o nosso próximo encontro. Muito obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam,
a todos que comentaram, enfim. E contamos aí com a ajuda de vocês para divulgarem também as lives, o próprio e-book, né? Leiam, aqueles que ainda não leram, baixem. Não é uma leitura densa, complexa, e, além de tudo, são artigos. Então, você pode ler um artigo por dia, enfim, tem muitas formas de você ler o material sem ser uma coisa cansativa, que exija demais de você. Então, faça esse propósito aí também, né? Leia os artigos, e, na medida do possível, compartilhem com a gente também o que vocês estão achando da leitura, o que estão pensando com os artigos, o que estão achando disso tudo. Podem mandar aqui na nossa página do Facebook, lá no Messenger, ou então no Instagram mesmo, enfim, ou quem tem os nossos contatos, da forma que vocês quiserem, mas esse retorno, essa participação de vocês para a gente também é muito valiosa e importante para nós. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima, então. Até terça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.